Fala aí, galera do canal Matemática Não é Surreal. Estamos aqui em mais um podcast, né? Surrealize-se. Esse vai ser o número 5 e eu vou entrevistar, vou ter a honra, né, de entrevistar aqui o Faca na Caveira, Cleiton Gonçalves. Cleiton foi um amigo meu, né, lá de faculdade, hoje dá aula lá no Pedro II, lá de Realengo, e a gente ainda vai conversar com esse cara, que é um professor de matemática, né, também, e sempre estudou na matemática, desde que a gente conhece lá na faculdade, desde que ele era bem magrinho, igual eu, e a gente estava lá junto estudando. Tinha Então, cabelo. tinha cabelo, e eu também tinha muito mais cabelo, até rabo de cavalo, em outras épocas, e a gente vai bater esse bate-papo hoje. Então, na primeira, eu quero que o Cleiton se apresente, fale quem ele é, o que ele faz, e depois a gente vai fazendo as perguntas. Cleiton, e aí, quem é o Cleiton? Opa, Conta pra gente. olha, o Cleito é pai do João Pedro e da Maria Laura, Filhos lindos, filhos lindos. esposo da Alessandra, entendeu? Também é outra, né, que é Sou, nutricionista foda. sou um cara que sempre gostei de estudar, muito de estudar, né? E consegui, assim, nasci numa cidade da Baixada Fluminense, cidade de Queimados, não sei se você conhece. Ah, meu Deus, você não é do Rio de Janeiro, achei que tu era do Rio Não, mesmo. não sou do Rio, sou da Baixada. Nascido e criado em Aham, Queimados, quer dizer, vim de uma família muito pobre, uma sim. formação muito ruim, né? Porque eu estava em escola estadual, colégio estadual, prefeito Luiz Guimarães, lá em Queimados. Nossa, cara. Aham, Então, muito grande que eu tinha, eu consegui, ao longo da caminhada, chegar no FRJ, me aham, formei, né? Muita dificuldade, aquela dificuldade que a gente sabe como é, e aham. consegui dando os primeiros passos, entrei primeiro em cursinho pré-vestibular, depois eu entrei para o Pedro II. Né? Mas Certo. aí, ao longo dessa caminhada, tem algumas histórias ainda para complementar aqui. Não, beleza, beleza. Vamos lá, né, devagar. Eu quero saber o seguinte: você nasceu em Queimados, eu não sabia, que barato isso. Isso. E você morou sempre em Queimados até você entrar lá na faculdade. Por que você quis fazer, né, matemática? Porque, assim, se você não tinha uma base muito boa, eu suponho que a sua base, né, em matemática tenha sido pior ainda. E aí, Pior como é que ainda. você meio que define quando você é ali, né, adolescente, 13, 14, 15, 6 anos, você quer fazer matemática? Como é que surge isso? Eu não, a princípio eu não sabia que eu queria fazer matemática, né? Eu queria estudar. Eu sabia que a minha oportunidade na vida viria através dos estudos, Certo. né? Achei que Sim. seria o mais fácil para eu conseguir melhorar de Al- vida. Alguma coisa, E sim. ao longo dos meus anos escolares, uma coisa que foi muito marcante para mim foi na quinta série eu tive uma professora de matemática chamada Vera Fernandes. E ela, tipo, Hum, me adotou na época, como se eu caraca. fosse um monitor da turma, sabe? Aí eu explicava Caraca. para os alunos, Uhum. eu tirava a dúvida dos colegas, isso na quinta série. E os colegas falavam assim, poxa, eu consigo entender melhor quando você explica do que com a professora. Aí, Caramba. entendeu? Já naquela época. Aham. Mas eu nunca, pô, professor passa fome, professor faz greve todo ano, É. quero de colégio estadual, né? Não, não passava pela minha cabeça isso. Isso nós Aí estamos na falando de que adolescência, ano? Isso nós estamos falando de que ano? Só isso, para só pra galera se mil, situar. 1990, Ou foi seja, em antes do Plano Real. 1990 já passava fome, já tinha. Yeah, Antes do plano real, antes do Plano Real, já inflação de passava fome. Só... 50% ao mês, tinha que entrar na fila para comprar carne, é aquela coisa, O né? pessoal não sabe nem o Congelamento que, de que é isso. O preço. pessoal não Não, sabe o nem o que, que pessoal é não isso. tem ideia que a Polícia Federal invadindo fazenda para pegar gado, o pessoal não lembra disso, né? Não lembro de nada disso. Eu sou dessa época. Somos. Aí, aí eu fui aos trancos e barrancos, muitas Aham, greves, né, que tinha todos os anos, então a minha defasagem era enorme na escola, imagina. mas eu lembro que na sétima série, eu Uhum. tinha 14 anos, sétima série, É. porque eu sou um ano atrasado. Ah, é Porque eu mesmo? fiquei um ano lá no ensino infantil, minha mãe Sim. me deixou um ano fora da escola por problemas Ah, familiares, eu perdi um ano. uhum. Na sétima série eu tive um professor de matemática também, um cara chamado Gil Aham. Vanei. Foi um Caramba. professor que eu lembro muito bem dele porque ele me ensinou sistemas. Ele me ensinou sistemas, duas Hum, equações, duas incógnitas. Ele que ensinou essa parte na sétima entendi. série.
Entendi. E aí ele chegou um dia para mim no meio da turma, a turma não queria nada, aquela bagunça toda de adolescente. Ele chegou para mim, virou assim, apontou para mim, falou: "Cara, vou falar um negócio para você na frente de todo mundo. Você vai ser o que você quiser na vida." Aí eu fiquei Uau! com o olho arregalado assim, não imaginava por que ele. Quer dizer, ele viu algum talento, alguma coisa especial em mim, Exatamente. porque eu não Exatamente. sabia muita coisa, mas eu tinha muita vontade de estudar. Tudo que aparecia eu queria aprender, queria aprender, queria Ah, aprender. que Tanto é que eu maneiro. não era bom de bola. Não era bom Aham. de bola, eu era o pior da pelada, eu era o último a ser escolhido na pelada. Quando era Né? escolhido, porque eu também era Quando era, assim. Quando era só era escolhido, escolhido quando eu era o dono da bola. aí eu ganhava, eu era o Aí eu primeiro. ganhava, mas se não me escolher não vai ter jogo. Ó, eu não sabia empinar a pipa, não sabia. Nunca A soube única também. coisa, a única coisa que eu sabia bem assim de brincadeira era bola de gude. Bom, Eu de Wood sabia era bom jogar, também. eu era bom. Ah, Mas mas assim, já. futebol era, então poxa, o único lugar que eu sou feliz era na Aham. escola. Eu falava isso pra mim. Tanto é que nas férias, durante as férias, eu sofria, cara. Eu era a Caraca. única criança na rua que não gostava de férias, pô. Porque a escola estava fechada, eu gosto de ir pra escola. Que coisa é essa? Aham. E aí eu terminei a oitava série, Aham. né, antigamente era oitava série, né? Oitava série, Não, era. agora é nono ano. Eu era Agora nono oitava ano. série, isso em 1900, isso já era 93. 93. 93, eu estava na oitava série. A minha professora de matemática, ela só deu 2 meses de aula, porque ela ficou grávida, teve que sair, para ter E uma aí não ideia. tem outro substituto, né? Incrível Não, isso, a né? substituta era uma professora de artes. Pronto. Aí, eu fiquei, eu tive 2 meses de matemática, eu aprendi fórmula de Bhaskara na oitava série, e o resto do Acabou. ano eu não tive mais aula. Acabou, acabou. Acabou, pô, não teve aula. Aí a diretora botou uma professora de arte para cobrir aquele tempo lá. Pela janela e ficava pintando, cortando. Aí, quer dizer, mas Cinco eu, tempos! Cinco tempos 5 de cortar! tempos para cortar papel, fazer Ah, é muito origami, bom. né, entendeu? E aí, nessa Aham. época, em 93, eu já tinha 15 anos, tinham os rapazes na minha rua, os caras mais velhos, de Sim. 18, 19, 20, que eles estavam entrando para a carreira militar. Aí teve um que entrou para Hum, aprendiz de marinheiro, foi para morar em Santa Catarina, outro foi para o sim. Ceará, entendeu? A Aham. galera, aí eu, pô, comecei, caramba, maneiro, os caras, né? Sim, Aí pô, isso é. teve um outro que passou para sargento da aeronáutica, na época que para ser mecânico de avião. Eu, caraca, que maneiro. Tal, porque eu Ah, sempre gostei muito de aviação, essa parte de sim, aeronáutica também, me motivei muito. sim. Aí eu, pô, terminei a oitava série sabendo que eu era muito fraco, meu ensino era muito ineficiente para eu fazer uma prova para colégio naval, essas coisas eu não ia passar. Eu tinha essa noção. Essa visão. Quando Uhum. chegou, eu tinha essa visão. Quando chegou em 94, quando eu fui para o ensino médio, Sim. né, em 94, eu pedi meu pai na época para pagar o curso Soeiro para mim ali em Cascadura, curso pré-militar aqui Famoso. no Rio, famoso. Na época era muito famoso, Muito. tal. E eu queria fazer prova ou para colégio naval ou para sargento do exército. Mas para sargento eu não tinha idade, que eu tinha 16. Eu ia fazer 16, né, Sim. em 94, Sim. no ano da Copa até dos Estados O ano Unidos, da né? Copa, nos Estados Unidos, famoso. Aí essas datas vão marcando. Sim. Só que o que aconteceu? Eu assisti, entrei no curso em fevereiro, né? Aí fiquei fevereiro, março, Aham. e, pô, tava viajando, não entendia nada, nada de matemática, era muita matéria que O eu, cara, nível, o nível era o muito nível diferente, é né? outra coisa. E aí o cara, o dono do curso, me colocou numa turma que era pré-colégio naval e pré-Cefet, entendeu? Era o mesmo Ah, tempo. E aí eu estava entendi. estudando pro Cefet e pro colégio naval ao mesmo tempo. Eu, Uhum. cara, mas o nível era muito elevado, assim, para mim, eu não tinha maturidade, eu não sabia, pô, função. Caraca, eu não sei o que é isso, não sei o que é. Não tinha base nenhuma. E Aham. enquanto isso eu fazia o curso de manhã, Sim. pegava o trem Queimados, 5h30 da manhã, pegava o trem lotado, Caraca. chegava em Cascadura, o curso. Chegava lá no Cascadura às 6h30, 6h40. E eu Aham. voltava depois do almoço para Queimados, aí descansava à tarde e à noite eu ia para a escola para tentar Sim. concluir o ensino médio. Mas Ah, a escola noturna estadual, pô, cara, é, né?
é pior ainda do que a diurna. Sim, Então, pô, quer dizer, absurdo. era a professora de matemática, até se esforçava, mas ela queria mesmo que a gente aprendesse a somar a fração, por exemplo. Ela não dava matéria de ensino médio, No porque ensino médio. Somar a ela fração no não ensino dava. médio. Uau. Ela não dava matéria de ensino médio. Ela falava, ó, vocês têm uma base muito fraca. Porque assim, à noite é aquele cara que está há 30 anos sem estudar, Sim, né, 20 sim, anos sem a sim, escola. Aí, pô, sim. vai preparar Vai o cara falar para o de função Enem, afim, função afim, função parabólica. quadrática. Não dá. Aí então quer dizer, mas eu já tinha essa visão de que o meu ensino era muito capenga. Sim, Só que nessa época, em 94, foi aquela migração da URV para o real. Não sei se você eu lembra, se você lembro, tinha idade, eu que eles lembro. Tem, dolarizaram a claro, claro. economia, aí fizeram aquela mudança, né? Primeiro foi o Aham, URV, Unidade aham, Real de Valor, sim. né? A aula de história aqui É agora. aula de história. Primeiro foi É, para isso, só para dar uma foi normalizada naquele para dar uma cruzeiro novo, normalizada. sei lá, cruzeiro. Isso, era o Cruzeiro que a inflação absurda, que cortou 3 zeros umas 4, 5 vezes. Senão, quanto que é essa bala? 1 trilhão, me dá aí. Aí vivia cortando É, zeros, né? exatamente, toda Aí hora. virou o RV, mas só que quando Isso. eles fizeram essa Muda. dolarização, É, entre aspas, na época os, foi. os cursos fizeram um ajuste para cima no valor da Claro. mensalidade. Aí o curso Aham, ficou, porque eles tinham medo do congelamento, que era o fantasma da época. exatamente. E aí o curso aumentou muito, ficou muito caro. Aí meu Uhum. pai, pô, não pôde mais pagar. Não Aí eu fiquei uhum. 2 meses no Soeiro, mas eu sabia Sim, que o curso para mim não estava adiantando, porque eu ainda faltava muito conhecimento para eu poder chegar naquele nível, entendeu? entendi. Eu, pô, tô pagando aqui um dinheiro que meu pai não tem e eu não vou passar, cara, entendeu? Entendi. Aí que eu fiz? Parei e me comprometi a trabalhar. E Aí peraí, eu só, comecei só nesse uma ano. pausa. Se você passasse nessa época, você ia meio que retroceder um ano, né? Porque você ia fazer Ah, a prova sim, para o sim. Cefet, você já estava no ensino Isso. médio, tu ia fazer a prova do Cefet, Já ia voltar um estava. ano. Ou seja, você perdeu um Mas eu ano, né? voltaria. Mas eu voltaria tranquilo, né? Porque seria um Sim. ensino É, porque, melhor. Mas exatamente, nessa valeria a época, pena. Valeria a pena. valeria a pena. Mas nessa época, eu não sabia o que era Cefet. Eu não sabia o que era. Caraca, você só viu o nome. Só vi o Só o nome, nome. Tu não Cefet. sabia como Aí, era, o que que era. não, o que Uau, era? O cara falou, não, uma escola técnica muito boa, não sei o que. Então tá. vambora. Vambora, onde fica? No Maracanã, não sei o que. Pô, Maracanã é perto do trem, dá pra eu ir, É vambora. metrô, é trem. No caso, trem. Entendeu? Tem trem, tem metrô, Sim, Baixada é trem pro Rio. é trem, claro. Isso. Aí, poxa, nesses 2 meses eu vi que, cara, eu tô muito fraco. O meu ensino é péssimo, eu tenho que estudar muito, mas como que eu vou fazer? Se a minha escola é muito ruim. Então eu foquei em trabalhar para juntar Sim. dinheiro para ter pagar um Você cursinho pagar um depois. curso. Um curso, isso, entendeu? Em 94. Aí eu comecei a arrumar coisas para fazer, fiz rifa, com a minha família para arrumar Isso você tinha, né, dinheiro. 16 anos, mais ou menos. 16 anos, 16 anos, Aham, sim. E aí eu consegui no final do ano arrumar um emprego numa peixaria de um amigo lá de Queimados, da, Acho da que é mais, rua. né? Era Aham. o Chicão. O Chicão, infelizmente, já faleceu, esse amigo. Uhum. Mas ele me empregou, me deu meu primeiro emprego na Caraca. peixaria. Eu comecei a trabalhar, só que chegou, ele me pagava um salário mínimo na época. Você Na época o cortando salário peixe, você peixe, isso aí, o dia limpando todo, peixe o dia todo. limpando o Que, peixe, isso aí. caraca, que Pegava do doideira. caminhão, o caminhão vinha com aquela caixa de peixe pesada para você botar no frigorífico e tal, era assim. Caraca, maneiro, que doideira. Aí eu fiquei, cara, nessa peixaria até mais ou menos metade de 95. Aí eu já estava na segunda série do ensino médio. Sim. Entendeu? Só que, pô, o dinheiro era pouco, né? O É salário mínimo 80 na época, reais, 100 80 reais. reais, 100 reais, negócio Era algo muito assim. pouco. Uhum. É, Era. ajudava, foi um Sim. dinheiro que ajudou, mas Aham. para o que eu queria, não estava funcionando, não ia Sim. funcionar. Sim. Porque eu queria juntar bastante dinheiro, porque eu queria Queria pagar um pagar um curso. pré-vestibular depois que eu Bom, terminasse o ensino médio, um curso bom. sim. Isso. Aí meu pai, nessa época, meu pai falou, cara, então tem um jeito de você ganhar mais, vem trabalhar comigo.
Aí eu fui trabalhar com meu pai em obra. Fui trabalhar com meu Seu pai pai, trabalhava com obra. trabalhava com Maneiro. obra, entendeu? No Recreio dos Bandeirantes. Já eu fui trabalhar com meu pai. Aí nessa época eu passei a ganhar Mestre de assim. obra? Mestre de obra Não, ou ele não, trabalhava meu para pai, outras ele empresas? trabalhava numa firma, uma firma de pintura. Ele era encarregado de obra, ele era encarregado de Ok. pintura. Ele Entendi. é Entendi. pintor, é um Sim, pintor que toma conta de equipe de pintores. claro. Entendi. Entendeu? O Aí Recreio ele estava bombando nessa época. Estava bombando nessa construindo o tempo época e tal, todo. tinha muita. Só que o problema é o seguinte: eu morava em Queimados. Para eu chegar no Recreio. Não tinha túnel, não tinha túnel, que hoje em dia tem Não, um túnel aí, né? cara, eu sei que eu Uma pegava volta o no Rio de ônibus. Janeiro. Eu pegava o ônibus em Cascadura, de Cascadura pro Recreio demorava umas 2 horas só de Cascadura até o Recreio. Que Uhum. passava na Taquara, que era tudo engarrafado na época. Era um inferno. Eram umas Imagina. 3 horas de viagem por dia, para ir e para voltar. 6 horas Aí, do mas eu dia era sabia. só o transporte para você ir trabalhar. Pô, cara, era isso aí. E eu chegava eu tinha que sair do Recreio 4 da tarde. Eu Aham, pegava, saía correndo, pegava aham. o ônibus, vinha para Cascadura, pegava o trem para chegar em Queimados 7 da noite Uau. para ir para a escola. Sim, para Isso estudar foi em ainda. 95, isso. Aí na época eu lembro que eu ganhava, assim, por semana, uns R$ 40. No início Uhum, eu comecei, R$ 40. Depois sim. aumentou, foi aumentando um pouquinho. Cheguei a ganhar R$ 100 por semana. Pô, isso já era Caraca. o triplo do que eu ganhava na É, peixaria. sim, Então com eu certeza. começou a me ajudar mais, entendeu? Sim, Aí eu consegui. Aí eu terminei, em 96 eu fui pro terceiro ano do ensino médio. sim. Aí eu consegui, ao final do ano, tipo uns R$ 2.000 que eu juntei nesse Uhum. tempo todo. Eu consegui, ao longo desse 1 ano e meio, eu Caraca, isso era consegui muito juntar. dinheiro. Era muito dinheiro na época, era Nossa, muito isso era dinheiro. muito dinheiro. E às vezes eu emprestava dinheiro pro meu pai para ele pagar os outros funcionários, né? Às vezes ele me pedia, Caraca, isso era mas ele muito pagava depois, dinheiro na época. porque eu É uns trabalhava para 20 mil juntar hoje. dinheiro. Uns 20 mil Por hoje ou aí, cara, mais. por aí. Porque, É porque muito quanto dinheiro que, na época. quanto que tá a mensalidade de um pré-vestibular hoje? Não sei, não faço ideia, mas É uns um R$ 500 em alguns lugares. Entre 500. 300 e 1.000. Vai depender aí Pois da é, tua então. região. Então, o dinheiro que eu juntei foi suficiente para eu pagar o pré-vestibular e sobrou um pouco, O ano entendeu? todo. O O ano ano todo, o ano todo. todo, o ano Uau. todo. Eu É, paguei, eu paguei, bem foi mais de assim. 10 mil hoje em dia. Com Foi com certeza. certeza. Porque ainda tinha passagem. Meu pai às vezes me ajudava, né? Com passagem, Sim, sim. comprava uma camisa para mim e tal, mas Uhum. o grosso mesmo era esse dinheiro que pagava o curso. Uhum. Com seu trabalho. Isso, eu juntei. Aí quando terminou, Foda. eu terminei o terceiro ano, em 96 eu termino o terceiro ano com 18 anos. Em 97 eu fui para o MV1 em Madureira, que existia ali na Dagmar da Fonseca, perto do Sim, Polo 1, tinha o sim, curso MV1 ali em 97. Aí eu escolhi o MV1, cara, foi uma coisa assim, muito intuitiva, sim. porque, pô, não sei se você lembra, toda terça-feira tinha um caderno de vestibular que vinha nos jornais, o Globo, Lembro. Claro coisa que eu assim, lembro. e era sempre o Uhum. MV1 que patrocinava, né? Às vezes era o Lembro. GPI também, o GPI MV1. MV1, Miguel Couto depois. Isso, Uhum. aí eu, pô, vou para esse MV1 que eu acho o curso bom. Aí eu fui, entendeu? E, pô, cheguei lá, a mesma coisa, cara. Parecia que eu tava no Soeiro de novo em 94. O nível. O professor de física, na época, ele fez uma conta que era uma fração que você tinha que inverter, né? Aham. Elevado a -1. Eu Sim, não, sim. caraca, não sei isso, cara. O que eu faço? Aí, muito humilde, né? Sem graça, assim, eu fui perguntar ao professor, o cara, muito gente boa, Sim. foi, me explicou, eu, pô, valeu. Ele, ó, faz essa lista aqui da apostila que você vai entender. Aí eu cheguei em casa, todo dia que Começou. estudava, comecei estudo muito grande. Chegava à tarde em casa, né? Aham. E ficava até, sei, 9 horas da noite, 10 horas da noite estudando direto. Eu Aham. consegui, em 97, tapar quase todas as colunas do ensino médio. Isso Caraca. não só em matemática, mas em todas as Em disciplinas. todas as disciplinas que você tinha dificuldade. Não, Mas aí, que eu não é que não era dificuldade, é que eu não você não fui viu. ensinado, eu não tive. Química, por exemplo. O que eu aprendi de química no meu ensino médio? Tabela periódica, NOx Aham. e redox, sabe?
Nem lembro mais o Que que é é isso? isso. Você sabe. Nem lembro mais o Eu que é também não lembro. redox. Mas o nome É, você já ouviu falar. aham, sim, claro. Esse foi meu ensino médio em química, Uau. Ou seja, nada, entendeu? nenhuma coisa, né, de Não, covalência, ligações, nada, forte, nada. fraca, Aldeído, ah, álcool, nada disso. Isso tudo nada. era novo para mim no Uau. pré-vestibular, Uhum. entendeu? Mas o pré-vestibular tinha professores muito bons, cara, muito Sim, bons. Tinha uns caras muito bons. os E caras aí, ninja. e, e tinha caras que, pô, cara, falava pra gente quanto que eles ganhavam, entendeu? E, Aham. pessoal, eu trabalho em tantos lugares, eu ganho tanto, não sei o quê. Aí eu, poxa, comecei a abrir minha mente, né? É, Porque, a ganha princípio, quando bem, eu o entrei cara no ganha bem. pré-vestibular, eu entrei em 97 com a cabeça de que eu queria fazer engenharia civil. Sim. Porque como eu trabalhei em obra com meu pai, eu vi como é que era a obra, eu gosto de construção, pô, eu vou fazer engenharia civil, né? Sim, sim, você viu os engenheiros lá, Eu já provavelmente. vi e tal, isso. Pô, já tenho, posso conseguir um estágio aqui. Meu pai conhece um cara que trabalhou com ele numa obra tal, um mestre de obra que meu pai Aham. conheça, pode me arrumar um estágio. Aí eu comecei com aquela cabeça de que eu ia fazer engenharia. Mas nesse ano, 97, assim, o Brasil estava numa crise ferrada, cara. Tinha Uhum. muita gente desempregada, absurda. Então, os professores do pré-vestibular sempre falavam, cara, vocês vão fazer engenharia, vocês vão ficar desempregados. Não tem emprego para todo mundo. Não sei o quê. Tarará. Tem cara que está dirigindo táxi, tem outro que está sendo vendedor de enciclopédia. Não E sei o quê. voltamos para Engenheiro. isso de novo, né? E voltamos para isso de É, novo, né? é isso. É isso aí. E voltamos de novo nisso. Mas volta em Eu acho 97. que engenharia civil agora não. Agora ainda não, porque está bombando a construção, É, mas voltou a bombar. Mas estava mas tava nesse nível. Aí eu fiquei com muito medo, né? Pô, cara, eu Aham. vou estudar pra caramba, 5 anos da faculdade, e eu não vou, né? E engenharia também era um curso difícil de passar na época, relação Muito candidato-vaga. concorrido. É, Muito aí, concorrido. aí eu, pô, cara, eu já ensino, né, meus colegas. Porque meus colegas sempre me pediam para tirar aquela duvidazinha e tal. E sempre tinha aquele, pô, você ensina bem, Ensina né? bem. Eu consigo aprender com você o que eu não aprendi com o professor. Aí sabe Sempre tinha aquela esse coisa, papo. Aham. é um ego um pouco que a gente tem, né? O Claro. ego um pouco inflado, mas eu comecei a Só um cair a pouquinho. ficha. É, Só um começou a pouquinho. cair a ficha. Aí um dia eu tava conversando com meu irmão mais velho. Ele falou: "Ei, o que que você vai fazer, mano? Não sei o quê." Pô, cara, eu gosto muito de ensinar, mas eu quero fazer engenharia, mas porque engenharia eu também posso dar aula. Sim, Eu fiquei falando isso. Eu repetia isso para mim. Não, eu posso fazer engenharia e dar aula. Eu vou ser sim. engenheiro, mas eu posso dar aula à noite, por exemplo, num Claro. cursinho. Uhum. Aí um dia meu irmão falou assim: pô, mas se você vai fazer engenharia para dar aula, por que você não já faz uma coisa que para você sair da faculdade já como professor? Né? Falou óbvio, Eu, né? aí eu, pô, cara, eu tô me enganando, porque assim, isso já devia ser quase o final do ano, outubro, Aham. novembro do vestibular. Aquela Sim. fase que você tem que preencher aquela fichinha, né? O que, que Do você que quer você fazer? quer O de fato. que você quer? Não era igual agora, o Enem, você O faz seu o irmão Enem. fazia o quê? Seu irmão O meu fazia o irmão quê nessa trabalhava com época? meu pai. Meu irmão Ah, nem trabalhava com teu terminou o pai. ensino médio. Meu irmão Ficou veio trabalhando com trabalhar seu com meu pai pai. mesmo. Ficou Exato. trabalhando outras coisas, com empresa de fibra ótica e tal, mas ele não Ah, fez faculdade, não quis ir para o aham. caminho do estudo, não quis. Sim, sim. Nunca gostou de estudar, nunca gostou de Aham. estudar tal. Mas aí eu fiquei com aquilo, aquele conselho dos professores, né? Pô, dá para ganhar bem, sim, dá para ter uma vida boa, sim. Essa história de professor passa fome, isso aí é mito. Pô, É se você lenda. trabalhar pra caramba, não tiver medo de trabalho, tu vai conseguir ter uma vida boa, Sim. tal. E aí pô, vou fazer então, você professor. Você professor de quê agora? Porra, o que que eu vou ser professor? Você ainda não tinha essa ideia de que era matemática. Engraçado Não, isso, não né? tinha, não tinha, não tinha. Eu sabia que queria fazer engenharia, e engenharia Aham. era ligada a exatas. Física, Então, química, matemática. isso. Uhum. Então eu fiquei nessa, pô, física ou matemática. Aí Aham. por que eu não escolhi física? Porque física só tem no ensino médio, Ah, entendeu? boa E sacada, boa matemática, sacada. e matemática tem, pô, desde Tudo. os
tudo, desde, né, Da fundamental e Seaça, ao médio. Jardim, tudo. Pô, eu falei, Começa lá aí eu e já pensei, para cara, matemática. a chance de eu ficar desempregado com matemática vai ser muito Bem menor. menor. Então eu acho que eu vou para matemática. Aí eu comecei, Aham. pô, com matemática, botei na minha cabeça, aí eu fiz matemática para todos os vestibulares, na Rural, na UERJ e Caraca. UFRJ. Na Uau. UF eu coloquei engenharia, foi a única que eu fiz engenharia. A única que você mudou foi a UF, por algum A motivo. única que eu mudei, por algum motivo. Aí o que A mais aconteceu? distante, né? A mais Porque. distante, é para eu não ir. É. É para não ir, porque se eu passasse para todos eu ia para mais perto. Aham, Entendeu? com Era certeza. inconsciente É isso que eu estava inconsciente fazendo. já. É, com Era certeza. inconsciente. Com Aí eu certeza. passei para rural, eu consegui passar para rural, passei para Aham. FRJ e na Uhum. UF eu passei na primeira fase. Só que a Caraca. carta tinha uma carta que chegava na tua casa Sim, tinha que para chegar as você ir cartas. fazer a segunda. Essa Aham. carta nunca chegou na minha casa. Na verdade chegou. Caraca. Chegou na minha casa no dia da prova. Ah, não tinha mais como. Aí não tinha mais como. Eu perdi a prova, entendeu? Por causa dos Aham. correios. Eu perdi a prova da UF. Mas eu não fiquei Aham. triste, assim. No dia eu chorei e tal, mas Normal, é. Pô, naquela você passou, decepção. né? Mas depois eu, caraca, aí eu passei, fui para o FRJ, tranquilo. Eu agora vamos ver o que é isso aqui, né? Que E bicho aí? é esse aqui, cara? E aí? Você E chegou, você aí, já estava tirando dúvida, você já estava achando que tu já, sabia matemática pra já, caramba. já Você sabia passou bem no logaritmo, vestibular? pô. Você Olha passou só, bem no na vestibular, época, mais ou menos? Assim, então, lembra? deixa eu te falar. Na época, o vestibular nosso da FRJ era assim: você não podia zerar nenhuma prova. Se zerasse, estava fora. E Isso. Fechou. matemática, física e química específicas, você tinha que Aham. tirar no mínimo 3 em cada uma. Perfeito. Tu 3 podia de tirar 10. 10 em física, um em matemática, tu tava fora. Tu tinha que tirar no Exatamente. mínimo 3 de 10 em cada. E Sim. aí, cara, química, eu tirei, eu acho, uns 6,5. Por Caraca. quê? Pô, caía muita química orgânica, aquele negócio de álcool, aldeído, Sim. não sei o quê. Isso eu consegui aprender. Em um Aham. ano, eu arrebentei na prova. Física, eu tirei uns 4,75. Caraca, foi bem Matemática, também. Foi bem também. matemática, eu tirei 3,25. A prova de matemática era pior. A minha matéria foi a que eu tirei a menor nota, entendeu? Então, quer dizer, já foi um baque na entrada, né? Sim, tu já Eu entrou falando, pô, entrei, o que aconteceu, né? caraca, eu não sei Já tô apanhando, porcaria já tô nenhuma. apanhando. Tô apanhando, cara, tô apanhando. Mas eu Você achava assim, escolheu na cara, licenciatura de dia, né? Você escolheu de dia, não foi? não, eu acho que naquela época tinha repescagem direto, né? Tinha um negócio assim. Aham. Eu escolhi de dia, mas eu fui classificado à noite. Aí eu comecei à noite. Hum, eu não Eu sabia fiz disso, duas. não, pô, nem lembrava disso. Foi, você foi meu veterano, cara. Você e o Fernando Ah, foram sim. meus veteranos. Aham, porque a gente entrou em 97 e você em 98. 97, eu entrei em 98, exatamente. Aí quando eu entrei à noite, eu assistia as aulas de cálculo com o Vitor, né? E geometria. Professor, eu acho que era Maria Darcy. Mas aí Uhum. eu à noite, cara, no fundão é muito de complicado. Eu morava na Muito. época, eu estava morando nessa época em Anchieta, com meu Aham. pai, numa região muito perigosa do Rio de Janeiro. Aí, pô, chegava em casa muito tarde. Uhum. Aí eu, pô, mudei para amanhã. Só que quando eu mudei para amanhã, na metade do mês, assim, cara, Aham. quando eu cheguei na manhã, pô, o nível era muito mais pesado, né? A matéria já estava muito mais adiantada. Aí eu, Exatamente. caraca, eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Isso pra mim é tudo japonês, o cara tá falando, não tô entendendo nada, mas nada, não entendia nada do que os professores falavam, Aham. nada. Eu consegui entender função nessa época. Eu consegui entender o que era domínio. Eu consegui, Aham. porque no pré-vestibular, assim, foi muito rápido, né? Aí Sim. você entende o mecanismo de função. Você sabe calcular uma raiz, você Sim. sabe esboçar um gráfico, mas saber o que é o O domínio, o que é conceito um mesmo. condomínio, o conceito, o que é uma função sobrejetiva, isso você não aprende no Não aprende. pré-vestibular. Não Não aprende, não aprende. Não aprende, aprende. Não aprende. entendeu? Não aprende, não É um aprende. fato, é um fato. Então, aí eu cheguei no curso de cálculo, que já Aham. tinha começado às 3 semanas de manhã.
que era diferente do da noite, tá? Porque o da Totalmente. noite, o professor começou a ensinar de novo função trigonométrica, começou, sabe, Do com zero. muito mais tranquilidade, mas de manhã não. De manhã, definição, prove isso, aquilo, tal, sei o quê, entendeu? Definição. Aí eu, Exatamente. caraca, comecei, cara, a ralar muito, assim, estudar muito. Eu tenho que aprender esse negócio, tenho que aprender, tenho que aprender. Cara, no primeiro período de 98, eram 4 disciplinas, né? Sim, sim. Cálculo 1, álgebra 1, geometria e computação. Eu Isso. fiquei reprovado em computação. Fiquei reprovado. Na época era Caraca. linguagem Pascal, lembra? Pascal, isso aí. Não deve nem Pascal, existir mais hoje. cara. Ninguém deve saber o que é isso. Ninguém deve saber o que é. Não é para nada, E eu mas na fiquei época era Pascal. reprovado mesmo. Reprovado. Aham. Mas aí eu consegui, assim, eu fui para a prova final em todas as matérias, no primeiro período, todas as matérias, e passei nas 3 principais. Em computação eu Bem fiquei difícil, reprovado. tá? Bem difícil já. É, Mostra muito esforço e aí, seu, era bem difícil. e aí foi aquilo, cara. Aí eu, pô, vamos que vamos. Aí que começou o segundo período da faculdade. O segundo No período é primeiro dia, matador. aí no primeiro dia de aula, eu tive aula com o professor Rubinho. Sim. Chamavam ele de Rubinho. O nome dele é Elvésio, né? Elvésio, Rubens. Ele, nesse Elvésio, momento, né, Rubens. diretor. Isso. Ele, nesse, Ah, nesse momento, né, ele é diretor lá do Instituto de Matemática, lá da UERJ. aí, sangue Virou gente diretor de lá. boa. Ele foi para lá e virou Aí, diretor de lá. foi pra lá, né? Gente boa, Foi. então. Eu tive aula de cálculo 2 com ele, foi no segundo período da Aham. faculdade. Pô, o cálculo 1 já foi difícil pra caramba, né? Porque minha base era muito fraca, aquela história toda que eu já contei. Sim. Aí no primeiro dia de aula, ele já falou, olha, esse curso aqui, ele é a espinha dorsal do curso de matemática. Se você não fizer um bom curso de cálculo 2, você não vai conseguir fazer análise, e sem análise você não vai se formar em matemática. Então esse curso é crucial. E eu tenho uma Aham. proposta para vocês. No primeiro dia de aula, ele virou para a turma estava lotada, porque era matemática, Pô. ciências atuariais, Tudo junto. estatística, tudo junto. Era lá no bloco B, aquela sala Aham. enorme, tinha uns 80 alunos ali, sei lá. Ele virou para aquela turma e falou assim: olha, nessa turma aqui, eu vou dar uma bolsa, na época era R$ 240 de iniciação científica do CNPq, Era muito para os dinheiro na dois, época. era, Era porra, muito muito dinheiro. dinheiro na época. É. Era Ele, mais ó, que o os salário dois, mínimo. era muito mais que salário mínimo. Era. Uhum. Ele, ó, os 2 melhores alunos desse curso vão ganhar a bolsa. Cara, sabe aquele olho de tigre? Tu viu Rock 3? Oh, claro. Tu viu Rock 3? Eu vi todos os rocks. O Vi. Rock 3, o Rock 3, quando o Rock Balboa ele perde pro BA, né? Aham. O Aham. treinador dele morre, o mestre dele Sim. morre Sim. nesse filme. Muito Sim. triste até a morte do mestre. Sim. Sim. E aí o ex-adversário dele, o Apollo, O que Apollo foi adversário dele no treina Rock 1 e ele. no Rock 2, treina o Rock. Ele falou: Aham. Rock, você vai comigo para Califórnia, onde eu treinava. Quando o Rock chega nessa academia, o Apollo vira pro Rock e fala assim: Rock, olha para esses rapazes aí, ó. Aqueles Uhum. rapazes tudo pobre, sabe, treinando duro lá, pá. Aí o Apollo falou: olha para eles, que você vai descobrir por que você perdeu pro BA. Por que você perdeu o seu cinturão? Porque sabe o que você perdeu? Porque você perdeu esse brilho nos olhos aí, ó, Exatamente. dessa rapaziada. Foi exatamente assim. Eu fiquei exatamente assim. Eu cheguei em casa naquele dia. Na minha casa não tinha ninguém, né? Tinha uma subida, uma rua íngreme, e eu Aham. subi aquela rua assim, muito rápido. Cheguei em casa esbalforido, assim, depois do almoço, né? Que era de manhã a aula. Aham. Tava em casa sozinho, eu comecei a falar com mesmo alto dentro de casa. Se alguém chegasse a falar que eu estava Que era maluco, eu falei: louco. eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Cara, Caralho. eu acho que foi a vez que eu mais estudei na minha vida, foi nesse curso de cálculo 2. E eu Imagina. fui nessa turma, eu fui o único que passei direto no curso. Dos Foi a única 80. aprovação, 2,80, mais Dos ou menos. Foi o 80. único O único que aprovado tirou direto. média 7. O único que tirou média 7 Acima de lá. 7 fui eu, o resto foi tudo para a prova final. O Caralho. segundo colocado nessa disputa foi o Celso.
Pô, Nosso camarada claro! Celso. Sim, Celção, O pô. Celso, ele foi para a prova final. Na prova Aham. final ele tirou uma nota boa, ele ficou com a nota boa também. Mas Também ele foi boa. para a final. O único que passou direto nesse Caraca. curso fui eu, cara. Esse curso foi olho de tigre mesmo. Quando eu Total. revi, o Rock 3, outro Aham. dia, eu lembrei dessa cena. Caraca, eu fiquei assim daquela vez, cara. Olho de tigre total. Olho de tigre total. Como faz Aí eu diferença. consegui, faz diferença total, cara. Essa motivação não tem obstáculo na sua frente, cara. Não Você não tem. tá nem aí. Vem de Não tem, dentro, né? Vem de dentro. tá chovendo, é difícil. Os outros tá dizendo que eu não vou conseguir. Cara, nada importa. Nada. Nada. Não E importa, aí não eu interessa. consegui. E aí eu consegui a bolsa, cara, de iniciação Aham. científica. Foi o que me Nossa. ajudou a concluir o curso. Senão eu não teria conseguido. Por quê? Eu ia precisar trabalhar durante a Sim. faculdade. Sim. Porque Como todo mundo, pô, né? não ia ter dinheiro para passagem, cara, de ônibus, entendeu? Tinha que pegar 2 ônibus tal. E meu pai estava com uma dificuldade naquela época, entendeu? Não estava podendo me ajudar mais. Aham. E aí, quer dizer, isso que me ajudou a concluir o curso, porque eu não ia conseguir, trabalhando, eu não ia Muito conseguir me difícil. formar. Matemática é muito difícil. Não, Tá não trabalhando é vai muito conseguir. difícil. Não, Não se forma assim muito fácil, não. difícil. É muito difícil. Não se forma fácil, entendeu? Você se formou então no ano de 2001, Então, 2002. eu formei em 2001, 2. É o segundo 2001, 2, semestre de segundo semestre. 2002. Mas como teve greve em 2001, eu só Isso, terminei em 2002, em isso. maio de 2002. Isso E mesmo. essa minha Teve greve. formação, essa minha colação de grau Aham. foi uma história também interessante. Por quê? Por quê? No início de 2000, no início de 2002, Aham. eu tinha sido aceito em 2 mestrados, né? Um mestrado em 2001, lá na COP. Sim. Eu tava no 7º período, eu fui aceito no mestrado da COP. E aí, para Deixa eu só explicar isso, né, pra galera, que em matemática é muito comum você ser aceito, né, no mestrado antes de você terminar na faculdade. E é por a isso que faculdade. existe até alguns garotos com 21 anos, 22 anos, que já são até doutores em matemática, porque eles começam o Doutores, mestrado lá com 12, 13 anos, já tá fazendo mestrado. Então, isso de fato é comum, acontece. é. Aí eu É. fui aceito no mestrado da COP no início de 2001, tá? Uhum. Aquele mestrado em Engenharia de Sistemas da Computação. Eu Sim, nem sei por sim. que eu apliquei para esse mestrado, mas eu acho que era uma moda na época. Eu fiz Talvez. um trimestre lá, fiz 2 matérias, pô, não Uhum. gostei, achei o curso muito chato. Uma matéria eu passei, a outra eu abandonei, não quero isso, deixei para lá. Sim. Aí, no final do ano, eu apliquei para o IMPA, para fazer o Caraca. mestrado em finanças no IMPA. Ok, ok. Quero mestrado à noite, tá? Sim. Que seria a segunda turma. Na época, era um curso pago, que era caro na época pra caramba esse mestrado. Mas eu Uhum. fiz o verão, eu passei, tive boa nota no verão, passei com A mais no verão de análise na reta, no IMPA. Super Na época eu fácil fazer consegui. isso, gente. Gente, É, isso é super fácil de fazer. Você que está e aí eu, ouvindo, é super fácil. eu É consegui mole. nessa época. Só que o acordo assim que a gente tinha, né, com o coordenador do curso era, pô, quem tirar A no verão consegue bolsa do mestrado. Sim. Mas ele, no final, o coordenador falou: não, essa bolsa era só para quem fizesse o verão durante o dia. Aí eu, poxa, mas Hum. ninguém me falou isso. Eu fiz Ninguém falou o isso. verão à Entendi. noite, pô. O Sim. curso não é igual? Não é o livro do Elon, não é a mesma coisa? Mas a gente prioriza os alunos que fizeram o verão do dia. Aí, quer dizer, eles não me deram bolsa, né? Aham. Mas eles me deram isenção de mensalidade. Não, tu faz o curso sem pagar, faz o curso de graça. Mas aí é muito difícil Mas fazer um aí, mestrado, tem pô, que muito trabalhar, muito difícil. difícil. Aí nessa época eu comecei a trabalhar em pré-vestibular, assim, como monitor. Eu já estava quase me formando nessa época, no Aham. início de 2002. Sim. Eu fui trabalhar como monitor num curso pré-vestibular lá na Barra, chamado, nem existe mais esse curso, mas era um pré-vestibular só para medicina, Caraca, que sabe? Tinha maneira. O alunos muito aluno, focados em medicina. só Então, poxa, medicina.
te forçava a estudar bastante, né? Matemática do ensino médio. Sim. E aí foi bom porque eu consegui rever toda a matemática do Tudo que ensino você tinha médio. dúvida. Tal, E nessa época abriu um concurso para o Colégio Militar do Rio. Colégio Militar. Eu não tinha terminado ainda a Você não era graduação. formado. Mas aí você Não podia tinha. fazer só para ver como era, né? Isso, aí eu fiz esse concurso, cara, e eu tive a sorte de passar, eu passei. Isso, eu não sabia disso também, Eu, que bacana. eu passei. Caraca. Eu passei. Quando eu passei nessa prova, o que acontecia? O edital Quando falava você assim. passa lá, quando você passa lá, você tem que virar militar, né? Necessariamente ou Não. não? Ou não? O Não, essa professor não prova. precisa. Não, existe o concurso para professor civil do Exército e Maneiro. existe uma outra coisa que é a ESAEX, que aí você vira oficial do Exército, professor. Entendi. É Entendi. diferente. São duas Civil coisas diferentes. são duas coisas diferentes. É outra carreira, outro salário, tudo diferente. Sim. Aí, mas no edital desse concurso, cara, tava escrito assim, ó. No dia da prova de aula, o candidato deverá apresentar o diploma. No dia da prova de aula. Quando que foi essa prova de aula? Essa prova de aula aconteceu no dia 7 de maio de 2002. Você lembra a data? Eu lembro a data. Por quê? Porque eu olho meu diploma até hoje, cara. Sabe quando que eu colei grau na UFRJ? 8. No dia 6 de maio. Caraca, 6 de maio. que isso! Eu colei grau no dia 6 de maio. Peguei a declaração lá com a diretora da época do Instituto de Matemática. Ângela, No dia não era seguinte eu Ângela? Era levei. Ângela? Era Era Ângela Ângela Rocha? Rocha. Ângela Rocha. Isso. Ela me Aham. deu o certificado lá, né? Carimbou, não sei o quê. No dia seguinte era minha prova de aula no Colégio Militar. Caraca! E aí eu dei essa aula. Foi assim, a primeira aula que eu dei na vida, assim, oficialmente, né? Oficialmente. Porque a gente, na graduação, a gente faz um curso que é prática de ensino. E essa prática de ensino sempre tem uma aula que você dá para a professora avaliar. Sim. Eu não tive essa aula. Por quê? Na época, eu fazia estágio no Pedro II do Centro. Okay. E o Pedro II entrou em greve na época, junto com a FRJ. E aí embolou tudo. Aí a mulher, deixa pra lá, você passou. Deixa quieto, já passou. E, então eu não tive essa aula. Não tive essa aula. Entendeu? Então você nunca tinha dado aula? Nunca tinha dado aula, assim. Eu tirava dúvida dos alunos. Só tirava dúvida dos alunos, né? Não dava aula. E eu tive que preparar essa aula. Quer dizer, foi uma aula ruim, né? Aquela aula que você deu a primeira vez. Mas o pessoal, quando eles pegaram a documentação, a tenente, capitã, não sei, da época lá, ela, nossa, você se formou ontem? Eu falei, foi ontem. Aí, não, você não vai poder fazer a prova. Por que não? Não, você não estava formado? Não, mas o edital diz que no dia da aula é que eu tenho que apresentar a documentação. Tá aqui a documentação. Tá. Aí eu dei a aula, quer dizer, o concurso tinha 2 vagas, eu fui o 4º colocado. Tá? Mas, pô, foi uma vitória, cara. Com certeza, o primeiro concurso. Super concorrido, era super concorrido. Olha, e detalhe, eu fiz essa prova por causa da minha sogra. Ela chegou para mim na época, eu namorava, né? A minha esposa. Aí ela falou assim, cara, faz essa prova, quem não morre não vê Deus. Faz, pô, você não tem nada a perder. Falou a frase clássica, tá certo. Clássica, a minha sogra ela tem umas frases assim, né? Maravilhosas. Maravilhosas. Aí eu fiz a prova, o cara me dei bem, aí eu fiquei com aquela assim, caraca, mano, eu acho que esse negócio eu acho que é pra mim, cara. Esse negócio de ser professor. De dar aula. Porque até então, eu tava na dúvida ainda, né? Pô, será que eu estudo pra fazer outra prova, concurso pra Receita, Federal, ou faço outra faculdade? Na época eu tava interessado em finanças, né? Que eu fiz no IMPA. Eu iniciei o mestrado em finanças. Talvez eu peça reingresso para fazer ciências atuariais, alguma coisa assim. Estava nessa dúvida no final da faculdade. Normal, né? Bem normal. Porque nesse final da faculdade eu estava muito desestimulado, porque eu não estava conseguindo emprego, cara. Caramba. E todo mundo
todo mundo dizia para mim que seria muito fácil arrumar emprego. Pô, antes de se formar, tu vai estar trabalhando. Cara, alguma coisa aconteceu que me impediu de trabalhar durante a faculdade. Engraçado. É. É engraçado que todos os meus alunos, muitos alunos meus dão aula muito antes de se formar, inclusive alguns nem se formam. Nem se formam. Fica dando aula, fica enrolando a faculdade e não consegue se formar. E não se forma, Eu acho que isso que me ajudou. O que eu achava que era derrota, na verdade, foi uma vitória. Foi a vitória. Né? Foi a vitória. Eu consegui meu objetivo. Em 2002, beleza. Você fez o concurso, ficou em quarto. Isso, cara, em quarto, esse resultado já é espetacular, porque 90% né, se prepara por década, mais de uma década se preparando, faz concurso e depois não chega nem a classificado. Você foi classificado e ficou em quarto. Isso já é super difícil. Isso. Mas aí, você se formou, não tinha emprego, estava estagiando num pré-vestibular de medicina. Vestibular, exatamente. Os colegas falando comigo, cara, tu é maluco, você já está formado, vai ficar sendo monitorzinho de cursinho, cara. Eu, cara, me arruma um emprego, eu não consigo emprego. Fiz a prova agora do militar. Pô, não me chamaram. Não, tô esperando me chamar. Chamaram só 2. Mas aí o concurso, chamaram os 2 e acabou, não chamaram mais, né? Sim. Aí, mas nesse mês de maio, um amigo de faculdade nosso, o Fábio Henrique, ele me chama para dar aula, para dividir turma com ele no ponto de ensino. Que ficava ali na Tijuca, na Barão de Mesquita. Tinha vários pontos de ensino já, não tinham vários? Ou era não, só nessa época não, era só ali. Nessa época era só ali. Era só ali. Eu nem sei se ainda existe aquela unidade ali, tá? Na Barão de Mesquita, eu nem sei. Mas ele me chamou na época e eu falei, ponto de ensino? Cara, eu não conheço esse coisa. Cara, é um curso muito bom, eles pegam muitos alunos do colégio. Eu acho que ele ficou sabendo que eu passei no concurso do Colégio Militar, aí teve uma vaga e ele lembrou de mim, deve ter sido isso. Sim. Aí eu fiquei dividindo o pré-vestibular, onde eu era monitor, e eu comecei a dar aula no ponto de ensino, em 2002. Sim. Foi no dia 23 de maio de 2002. Você é bom de Foi minha primeira aula. Aí eu peguei aquela turma de pré-vestibular lotada, com 100 alunos, assim, imagina. Aí eu tremia. Eu As primeiras aulas, você foi logo para isso, é muito difícil, gente. Eu fui logo para isso, cara. Eu fui logo. O que é o pior, o mais difícil? Me dá isso aí. Cara, eu fui. Mesmo com medo, eu ia, cara. Entendeu? Sim. Não importa. Aí eu fui, fiquei no ponto de ensino, e no final de 2002 abriu o concurso Pedro II. Caraca. Foi o concurso que eu passei. Muito encaixado. Nossa, que coisa maravilhosa. Muito encaixado. E aí foi perfeito, porque na primeira fase do Pedro II era prova escrita, e eu fiquei assim entre os 5 primeiros, mais ou menos. Só que depois tem aquele negócio de títulos, né? Aula, título, não sei o quê. Aí minha classificação foi para 9º. Mas se eu não tivesse feito o concurso do Colégio Militar, eu teria ficado uma nota mais baixa ainda. Uau! Entendeu? Então você ter feito aquele concurso no dia seguinte que você decolou grau, já contou pontuação para a prova de título do concurso. Meu Deus do céu. Exatamente. Como é que a vida dá volta, né? Como é que a parada é muito foda. É toda parada assim. Aí eu consegui, cara. Entrei. Aí o Pedro II ficou naquela, chamou os 3 ou 4 primeiros colocados. Porque eram poucas vagas inicialmente. Inicialmente era, mas eu fiquei na lista. Aí o colégio Pedro II, eles abriram no início de 2003 um contrato para professor substituto, que era muito comum naquela época, você fazia um contrato de 2 anos com professores. Só me lembra uma coisa, o déficit de professores do Pedro II em 2000 e pouco era monstruoso, não era? Era monstruoso. Tinha mais, porque eu estudei lá em 96, né, 95, 94, eu estudei lá no Pedro II, lá de São Cristóvão, e já tinha substituto à beça. Já tinha muito professor substituto. E eles ficaram anos, né, sem poder nem abrir concurso, né? Por causa do Fernando Henrique e tal. A lei fala o seguinte: você pode abrir uma vaga para substituto
quando o professor titular daquela vaga, ele vai fazer um mestrado, ou ele está de licença médica, alguma coisa. Mas o colégio começou a usar esse artifício quando o professor se aposentava. Ó, tá faltando professor, então chama o substituto. Daí teve uma época que tinha mais substitutos Muito do que mais. o que permite a lei, negócio assim. Aí eles abriram assim, ó, vamos chamar então esse pessoal que está na lista de espera para entrar como substituto. Sim. E ao longo do que vai chamando, eles vão virando efetivos. Aí me chamaram, aí eu aceitei, aí eu entrei como substituto. Só que nessa época tinha assim, ganhava mais ou menos a mesma coisa ou não era? Ou era super ruim? Porque teve uma época que também ganhava pouco. O substituto ganhava metade, cara, do professor efetivo. Era metade. Era tipo a metade. Você o mesmo trabalho. O mesmo trabalho, a carga horária era até mais alta, porque eles faziam uma sacanagem com o substituto. Hoje em dia isso está mais normatizado, porque antigamente eles faziam assim, ó, o substituto pega 24 tempos e o professor efetivo pega 16, pega 18, entendeu? Eles faziam isso antigamente. Então eu sou substituto. Eu sou um possível efetivo, estou esperando ser chamado. Sim. Só que eu tive uma sorte, que é o seguinte, tem uma lei que eles aprovaram na época, que é assim, se tem uma pessoa na lista de espera de um concurso e aquela vaga tem vacância, a instituição é obrigada a chamar o cara. Isso. Aí o Pedro II teve que responder uma intimação do Ministério Público Federal. Aí eu sei que um bololô danado na época, eu era... na mesma ação, eu era réu, porque eu era substituto, então eu estava ocupando a vaga de alguém, e na mesma ação eu era a vítima, porque eu também estava na lista de espera, entendeu? Então... Você era autor, vítima da mesma ação. Não, mas eu não fui autor de nada. Eu não entendi. O Ministério Público entrou, acionou. O Ministério Público entrou, não sei o quê. Aí, ó, vocês vão ficar sem salário. Caraca, eu não tenho nada a ver com isso. Eu serei beneficiado com essa ação, mas ao mesmo tempo prejudicado, que eu vou... Coisas que só acontecem no Brasil, né? Só acontece no Brasil. Cara, foi um negócio assim, um rebu danado. Aí, enfim, depois fui efetivado para entrar como efetivo. Aí eu assumi e fui para Em 2003 mesmo ou 2004? Não, eu fui chamado no início de 2005. Caraca, demorou ainda 2 anos, enrolou 2 anos essa parada. Eu trabalhei desde 2004 em São Cristóvão. Eu trabalhei em São Cristóvão primeiro, e Realengo foi uma unidade aberta só em 2004. Né? Pô, você foi um dos primeiros, sorte, eu fui o segundo professor de Realengo. Eu fui o segundo professor. E foi uma outra sorte. Porque se eu tivesse sido empossado em 2004, eu não teria ido para Realengo. Entendeu? Eu teria ficado em outra unidade e tal. Então, como me empossaram em 2005, Realengo era uma unidade nova, que tinha vaga. E eu fui logo para uma unidade nova, que eu queria trabalhar, que era... Entendeu? Você começar tudo do zero, ia construir tudo com todo mundo. Que é um tipo de aluno, assim, sabe aquele aluno que está ali, professor, graças a Deus que eu estou nessa escola, isso aqui vai mudar a minha vida. Eu me via naqueles alunos lá em 2005. Aquele muda, aluno né, que eu era... E muda, né? E muda. Aquele aluno que eu era em 94, quando eu entrei pro Soeiro, não sabia porcaria nenhuma tal, eu me via naqueles moleques de 2005. Entendeu? E eu tenho uma relação com esses caras até hoje. Tem aluno que fez matemática, que me acompanha, que, pô, professor, eu fiz matemática por sua causa. Tem outro que fez matemática e saiu da matemática para fazer engenharia, porque eu dei um conselho bom para ele me agradece. Tem um outro que é meu padrinho de Crisma, entendeu? Eu tenho uma relação muito boa com essa galera dessa época. Então, foi um carinho muito grande que eu construí, sabe? Por causa da história deles, muito parecida com a minha. Claro. É um cara que vem de família pobre, que não tem oportunidade de estudar em boa escola, que só vem de escola pública, não sei o quê. Aí tem a oportunidade de estudar no Pedro II, que é uma escola, pública.
uma Mas é escola pública federal. mais diferenciada, tal. Pô, o Uhum. cara abraçou aquela oportunidade como sendo a única oportunidade da vida dele. Então isso fez muita diferença. Isso aí Tanto é transforma que no muito. início de Realengo, no início da unidade, as pessoas apelidavam Realengo, as pessoas dentro do Pedro II, né, como brincadeira, Aham. chamava de Realonge. Pô, tu vai para Realonge, É, não sei o quê. E hoje, a unidade de Realengo, ela está entre as melhores do colégio. tem Se certeza. não for a melhor, ela é a segunda, ou ela é a terceira, está sempre ali, no ranking das melhores, entendeu? É, Porque porque é um quando eu público estudei lá realmente na diferente. época, quando eu estudei, né, lá na época, o Pedro II era centro é melhor. Aí depois, né, Era. São Cristóvão, junto com Tijuca. Aham. Aí tinha, né, o Maitá. O E, Maitá, e aí tinha outra de Engenho de Dentro. Eram só isso. Engenho cinco Novo, Engenho Engenho Novo. Novo. Engenho Engenho Novo. Eram Novo, só isso, cinco. isso. Era só cinco Pedro segundos. E eu fiz Isso. pelo que era mais perto de casa, que era, É, que era, que São era de São Cristóvão. Cristóvão, que era perto de onde eu morava, que era Ramos. É, e Isso. aí, enfim, né? Aí eu fiz lá desse. E não era tão bom. O do Aham. centro era referência, né? O do Era. Maitá era referência, não era tão Era bom. assim, na época o centro realmente. Eu fiz estágio na UFRJ como aluno, né, aquele estágio Sim, obrigatório. Eu fiz do no Pedro centro. II do centro. Em 2001, quer dizer, eu nem sabia o que era Pedro II também, tá? Você Falando a verdade. Eu não, não eu não sabia o que era sabia o que. Cefete, não sabia o que era Pedro Não II. sabia, cara. A gente, assim, na Baixada, a gente tinha muita informação sobre carreira militar, essas coisas, Engraçado né? isso. Uhum. Eu não sabia que eu poderia fazer uma prova, por exemplo, para estudar no Pedro II, no colégio que tem lá perto da Quinta da Boa Vista, tal. Eu não sabia Aham, isso, não. aham. Senão, talvez eu teria feito, né, na minha época, como aluno, né, de ensino médio. Mas eu não sabia isso. E aí, em Mas você não. 2001, Ah, 2001 eu fui fazer estágio no Pedro II com um outro colega que arrumou pra gente lá a vaga. E eu fui, cara, eu comecei a assistir aquelas aulas, eu fiquei encantado. Caraca, bicho, se eu tivesse tido uma aula assim no meu ensino médio, já talvez eu não era. teria feito matemática. Eu teria sido, sei lá. teria, Entendeu? teria sido Teria engenheiro. engenheiro, é. Aham, Caraca, eu ficava encantado. Por quê? Tinha coisas que os professores faziam lá que eu aham. via na faculdade, cara. Sim. Uhum. Caraca, o cara tá demonstrando, sei lá, um teorema lá de números complexos. Caraca, eu ficava encantado. Isso no ensino Nossa, médio, meu diferencial. Deus. No Nem ensino vi números médio, complexos no ensino médio, não sabia nem que Pô, existia. eu nem sabia que existia, pô. Nem sabia que existia. Mas Entendeu? você Eu não ficava. parou por aí, não. Você depois resolveu Não, vir fazer mestrado ainda. Que eu ainda lembro que você ainda voltou para fazer mestrado. Me conta as histórias das indas e vindas suas com o mestrado, que eu lembro disso. isso. Então, Como é que foi o isso? primeiro mestrado. Então, o primeiro mestrado foi em 2001, na época lá da COP. Eu ainda estava na faculdade, eu não gostei, Sim, abandonei, nem liguei, abandonei. deixou para lá, foi embora. 2001, 2001 eu fiz verão no IMPA e entrei para o mestrado de finanças, mas comecei a trabalhar, aquele problema de o IMPA, para quem mora em Anchieta à noite, cara, é inviável, né? Eu tinha que estar na Barra Ah, 7 horas da manhã no dia seguinte, aí, quer dizer, ficou inviável. Fisicamente, eu não estava aguentando. é Aí absurdamente eu longe. também, como teve a questão da bolsa, aí eu deixei para lá, abandonei. Em 2006, abriu o PMAT da UFRJ, que foi a primeira Hum, turma eu lembro. do De pro- mestrado em educação educação matemática. matemática. Uhum. Isso, é o PMAT. Peraí que falhou. Aí, não sei o que. Opa. Aí eu fiz a prova, Voltou. voltando aqui, eu fiz a prova do PMAT, eu entrei na Uhum. primeira turma, Sim. 2006. Aí eu fiz 2006, 2007. Só que chegou a fase da dissertação, né? A fase de Hum. você ter que escolher orientação, escolher um tema. E o ensino de Lembro matemática, disso. ele é complicado, por quê? Porque ele não é educação e ele também não é Uhum. matemática. Ele está Então no. é uma coisa meio sombria, assim, que ainda tá, né? O pessoal ainda está tentando descobrir o que é de verdade. Até hoje eu ainda fico na dúvida o que é isso. Aham. Aham.
Mas a minha cabeça, naquele momento, era muito matemática, entendeu? Matemática pura. Eu, Uhum. matemática pura, de ímpar, aquelas coisas. Mas só que eu dava aula na educação básica, então eu tinha que fazer alguma coisa voltada para a educação básica. Aí eu fui Claro. para o PEMAT e eu não me interessava por nada de educação. Todos os professores queriam fazer alguma coisa da área de educação, eu não conseguia gostar da. Eu achava chato, poxa. Então eu acabei achando um caminho, tá, que foi o Uhum. mais parecido com matemática, que era na área de geometria. E aí eu me enrolei. Você foi um dos caras que me ajudou muito nessa época, né? Pra eu tentar desenrolar, mas não deu. Eu acabei perdendo o prazo. Aí eu fui desligado do mestrado, né? Porque eu não concluí a dissertação, mas Só as faltou cadeiras, os isso, né? cursos, Só só faltou faltou isso. isso. Só faltou isso. Eu fiz todas as matérias muito bem. Foi aprovado em todas as matérias. E essas matérias, esses créditos, serviram como especialização. Então, para você. Ele aceitava isso como especialização. E aí o Sim. salário aumentou um pouquinho, tal, por causa da carreira. Mas, assim, aí 2009, 2010 eu fiquei só dando aula. Em 2010 eu comecei a ficar frustrado, muito triste, porque, pô, já era para eu ser mestre, né? Já era para eu estar com outro nível de carreira, tal. Eu estava muito triste uma época, assim, de madrugada eu estava com muita insônia, durante meses com insônia, não estava dormindo bem. Um dia eu abri o computador de madrugada, devia ser 2, 3 horas da manhã, mais ou menos. Uhum. Na época isso em 2010, na época a gente tinha um grupo do Yahoo, e-mails só de professores de Lembro. matemática. Uhum. Era o Léo Acchio, o nosso amigo Isso. lá do CAP da FRJ, que ele Isso. coordenava esse grupo. Sim. Aí ele mandou um e-mail que o título do e-mail era Mestrado Profissional em Rede. Mestrado em Matemática Profissional. Aí eu Isso. estava com aquilo na cabeça de ter que fazer mestrado, aí eu peguei, abri aquele e-mail, Uhum. tinha um PDF naquele e-mail, pô, devia ter umas 120 páginas aquele, explicando o que que era, motivação, aquelas coisas todas. Cara, eu li aquela parada toda, eu li Uhum. aquilo tudo, eu falei, meu Deus, não é possível, isso não é verdade que está acontecendo. Você foi o Cara, único que leu. Você falou, até eu hoje, li você é a tudo. única pessoa Li do mundo tudo. que leu Eu li esse... aquilo tudo. Ó. Eu sou inaugurei aquele curso. Eu li aquilo tudo nos mínimos detalhes. Eu falei, cara, É eu isso. vou entrar no mestrado que não tem dissertação, foi o meu calcanhar, né, da última vez, Sim, que sim. eu estava traumatizado. Não tem Aham. dissertação, vai ter um TCC, mas um TCC é uma coisa mais É, prática, sim. mais tranquila, tal. Pô, eu tenho que me focar só em estudar matemática e fazer prova, porque eu vou passar, eu vou me dedicar pra caramba, eu vou É, estudar o que tiver que estudar, eu vou passar. claro. E o resto é só história. Então, vamos embora. Aí eu fui, Aham. fiz a prova. Cara, no dia da prova, eu peguei um trânsito infernal da Barra Nossa. até chegar na Zona Sul. Bicho, eu saí de casa 2 horas antes, mas mesmo assim eu cheguei atrasado na prova. Meu Deus, eu vou Caraca. perder. Aí eu cheguei e deixaram eu entrar lá no IMPA. Eu fiz a prova no IMPA. Sim, sim. Eu tenho até Não, aqui, ó, até hoje. porque ainda Até hoje eu tem tenho essa isso, né? canequinha, ó, de Porque lá, ainda ó. tem. Ah, maneiro. Do ímpar. Canequinha. Do IMPA. Você ainda tem isso, né? Você não quer fazer esse mestrado em um lugar mais tranquilo. Você quer fazer logo no IMPA, Não, que é a não. instituição mais condecorada. Ainda tem isso, né? Você ainda tem essas Eu coisas. queria isso. Tu Não, queria o eu queria. melhor. Não, mas nesse caso nem foi essa o fator determinante. Eu escolhi o IMPA por quê? Primeiro, que com certeza a maioria das pessoas não conhece o IMPA. Elas conhecem a Sim. UERJ, a UFRJ, a Unirio, né? Unirio, a E, e, UF, esse, e esse mestrado, ele teria polos em várias universidades, universidade. Isso aí. né? E o IMPA seria tipo a central, né? Isso. O que ia comandar tudo. E como o IMPA, eu já estudei no IMPA, né? Lá em 2002, eu sempre fazia aqueles cursos de Verão de aperfeiçoamento de professor. professores. Eu gostava muito do IMPA, aquele ambiente é muito agradável. Tal. Eu acho que eles vão até mudar o prédio, né? Eles estão construindo outro lugar agora. Tá. Mas é muito, muito agradável estar ali no IMPA, estudando ali e tal. O ambiente é diferente. Sim.
Aí poxa, eu vou pro IMPA e porque no IMPA também, o professor do IMPA, ele não vai encher muito o saco em relação à dissertação. Sim. Porque ele não depende disso para ele ter aquela nota lá no CNPq. Diferentemente de outras outros instituições. locais, E o exatamente. E tem que bater a professor não tem muita meta. publicação. Tem que ter meta. O professor não tem muita publicação, mas aí ele pega um aluno para orientar e isso vale como, né, Sim. para ele aumentar a pontuação dele, para ele poder dar aula no mestrado e no doutorado. Eu Aham. falei, pô, o IMPA não precisa disso. Sim. Então, no IMPA vai ser o melhor lugar para eu fazer. Eu vou ter aulas melhores com os professores que eu já conheço, né? Poxa, com Paulo César, com o Wagner, com o Elo, na época o Era falecido Elon dava absurda, né? aula. Era, Eu falei, era pô, um time, vai era um time ser o surreal melhor, também. vai ser o melhor time, vai ser o melhor lugar, mais agradável, pô, é pra lá que eu vou. Aí eu fiz o IMPA, cheguei atrasado na prova, não foi responsabilidade, não foi culpa minha, foi o trânsito mesmo, naquele Do Rio de dia. Janeiro. Eu consegui entrar na sala. Quando eu entro na sala, a primeira atitude é você olhar pro lado, né? Aham. Aí, sabe aqueles caras que você, tipo, idolatra? Pô, o cara foi meu professor no curso. Pô, esse cara ali dá aula na turma M ITA, do não sei aonde. Caraca, mano, só tem fera aqui. Pô, eu sou Só mais um. monstro. Aham. Caraca, eu fiz a prova e tal. Eu Aham. consegui passar. Né? Pô, passei, Uma cara, vou pro sorte, uma IMPA. sorte, uma sorte. Dei a sorte, passei. E o bom desse curso é que ele dava bolsa, bicho. Sim. Ele dava a bolsa que ajudava muito. Cara, que Muito. coisa maravilhosa é você ganhar bolsa. Eu fiz aquele curso muito feliz. Foram assim 2 anos da minha vida muito felizes. Eu ia para lá sexta e sábado, né? Aham. Estudava. Sim. E, cara, assim, foi um ambiente muito agradável. Foi tudo que eu imaginava. Do mestrado eu Legal. consegui ali no IMPA. Eu fiz, Só para fiz explicar, né, para a a galera que esse mestrado era exclusivo para quem era professor de rede pública, né? de Era matemática, de mestrado, rede pública, né? quem tinha que ser professor de rede pública. Tem que ser da Tinha rede que pública ter para ganhar alguma a bolsa. matrícula. Então tinha que ter Não, alguma para ganhar a matrícula bolsa. só para ganhar a bolsa. Tinha que ter alguma matrícula, ou seja, federal ou estadual, né? Porque a Isso, ideia estadual. era ajudar a rede pública, né? A A ideia era rede melhorar o pública, nível. isso. Isso aí foi no Brasil inteiro. Tem Todo o até hoje, Brasil. né? Uhum. Até hoje tem alguns Até hoje polos. está em polos disso. Inclusive, o Pedro II virou polo do Profimate, que é o chamado mestrado profissional. Tem Profimate no próprio Pedro II No próprio agora. segundo Entendeu? agora tem. Uhum. Maneiro. Tem. O IMPA não tem mais. O IMPA saiu Deixou de ter no da meio do rede, mas programa. deixou de ter. Medidas de Tiveram governo, problemas né? lá. Medidas de governo, essas Governos, coisas. Muda de isso aí governo. a gente não controla. Não tem Eles controle. perderam alguma coisa de bolsa, aí eles não quiseram continuar. Mas, pô, foi um curso muito bom, aprendi muito, fiz muitas amizades. E, cara, foi um período maravilhoso. Aí eu consegui finalmente terminar o mestrado, né? Uhum. Nessa época, com minha filha estava recém-nascida nessa época. Eu terminei o mestrado antes dela nascer, então fiquei mais tranquilo. E foi isso, cara. E essa foi a história aí, resumida. E essa foi a sua jornada, né, completa. Você terminou isso em 2012, 2013. Não, isso aí foi início de 2013. Eu terminei. Eu fui o primeiro a terminar esse mestrado lá no IMPA. Foi o primeiro a defender A o primeira trabalho turma. final e terminar. Eu fui a primeira turma e o primeiro que A defendi. primeira pessoa mesmo que defendeu. Fui Marcou logo eu, e defendeu. porque era um grupo nosso, era tipo um trabalho que tinham grupos, né, que faziam. O meu grupo foi o primeiro a terminar, entendeu? Entendi. Porque eu queria Você muito deve ter sido a terminar. primeira pessoa até do Brasil, inclusive, a terminar. Porque isso aí iniciou no Brasil tudo junto. Você deve ter não sido sei. uma das primeiras do Eu Brasil. defendi. Foi a primeira turma. Quer dizer, Você eu terminei primeira em turma. fevereiro. Eu terminei em fevereiro de 2013. Aí eu não sei se teve pessoas que Provavelmente foi uma terminaram das antes. primeiras. É bem provável você não ter sei. sido, né, o primeiro, porque o IMPA estava encabeçando isso. Estava O IMPA encabeçando, foi o primeiro a fazer. E é bem provável que você tenha sido o primeiro até do Brasil, né, formado com isso. É bem provável. Posso ter sido. Eu e meus colegas. Tem Sim, outros você e a colegas sua que turma.
A minha turma, o meu grupo lá. Você e o seu grupo. E nesse tempo todo que você, né, deu aula aí, né, no Pedro II, você focou em algum público específico? Você está mais no ensino médio? Você está mais no ensino É, fundamental? Como é que isso está? Você está equilibrado? Como é que isso está aí para então, você? eu dei aula no Pedro II em 2003, 2004, lá em São Cristóvão. Em 2004, eu peguei uma turma de sétimo ano. Foi a única vez que eu trabalhei com ensino fundamental na minha vida. Desde então, eu só trabalhei no ensino médio. Só trabalhei no ensino médio. Entendeu? E nos Nesse últimos. momento você está o quê? Terceiro ano, segundo ano? Você está o quê mais? Não, primeiro ano, primeiro Você ano. está mais primeiro ano, Primeiro, ou seja, eu, você pega a eu galera sempre do nono ano. eu sempre concentrei no primeiro e no segundo ano. Que é São a as minhas base do séries ensino médio preferidas. ali. Uhum. Eu sempre preferi. Por que o segundo ano? Porque tem combinatória, probabilidade, que é o que eu gosto mais. Tem matemática financeira, que eu gosto. Sim, E no primeiro ano tem trigonometria, que eu acho legal também ensinar. Entendeu? sim. Dá Agora uma tem uns base assuntos. gigante. Tem uns assuntos que eu não gosto de ensinar. Por exemplo, matrizes. Eu acho chato. Entendeu? Aham. Né? Mas como Não, é mas algo faz que cai parte no do currículo. concurso, faz Claro. parte. Você Faz tem que parte do dar, mas currículo. faz Faz parte. parte do Mas currículo. assim, Ah, tem então coisa que a gente gosta e não gosta. Então, assim, eu sempre gostei mais dessas duas séries, primeiro e segundo ano. O que você tem visto nos últimos 15 anos que você está dando aula aí, quase 20 já, né, daqui a pouco? O que você tem visto desses alunos? Como é que tem sido, na sua opinião? Porque hoje, se a gente, né, parar para pensar, o aluno, mesmo morando num lugar de baixa renda, ele tem acesso à informação, tem acesso no YouTube, tá? Basta ele ter internet, ele tem acesso a bastante informação, tem muita informação. E, né, meio que na nossa época isso era restrito. Você ou tinha que fazer um curso, ou você só tinha na escola, ou então você tinha uma enciclopédia Barça, sei lá, um negócio meio maluco. A gente tinha que ter, e era caríssimo, e ficava pagando a vida toda. Enfim, o que você tem visto, assim? Com mais informação, os alunos estão melhores? Como é que está o nível de ensino a cada ano para você? Olha, os alunos eles estão melhores em alguns aspectos e pioraram em outros, né? Por exemplo, eles não têm concentração. Em termos de concentração, aquela vontade de pegar o livro e fazer todos os exercícios, não tem mais isso, não existe mais. O Muita aluno agora ele é ansiedade. muito mais ansioso, ele é muito mais imediatista. Ele quer pegar a coisa e fazer. Ele não quer que você Claro. explique como que aquela coisa funciona. Não adianta você pegar o celular, você sabia que aqui tem um microchip que faz isso. Não, não, ele não quer. Ele quer pegar o celular, baixar o aplicativo e fazer a coisa lá que ele quer. Ele não Aham. quer saber como funciona. E isso é uma dificuldade para a gente de matemática. Claro. Porque em algumas coisas é necessário que você, Construir. para solidificar, você tem que construir aquele raciocínio, construir aquela base para você poder passar para o outro nível. Mas essa parte que eles não querem, eles já querem o resultado pronto, eles querem a fórmula e aplicar a fórmula, entendeu? Eles não ficam satisfeitos quando você tenta fazer fazer com que eles entendam o processo. Sim. Isso é uma dificuldade. Então, eu começo, às vezes, estabelecendo algumas estratégias para isso. Aham. Maneiro. Eu faço algumas estratégias. Eu tento fazer eles entenderem o conceito sem dizer que eles estão fazendo aquilo. Eu tento demonstrar o teorema, por exemplo, sem Sem dizer para dizer eles que é que eu estou demonstrando o demonstração. teorema. Isso. Por Hum. exemplo, eu quero falar de lei dos cossenos hoje. Aham. Eu não vou fazer, seja um triângulo A, B, C e um ângulo θ. Acabou. Já dormiu. Acabou. Se tu fizer isso, o cara não. Acabou, não Já dá. está dormindo. Vai, eu faço com números. Vamos pegar um triângulo aqui, um lado é 5, o Hum. outro é 6, o outro é 7, esse ângulo aqui é tanto. Aham. Ou então eu dou o ângulo 60 graus, eu quero saber esse lado aqui é X. O que você Aham. faz para fazer isso aqui? O garoto, seno, cateto oposto sobre. Não, mas isso aqui não é um triângulo retângulo. E é mesmo. Aí eles param, prestam atenção. Aí Aham. você faz a lei dos cossenos
sem ele Aham. saber que tu tá fazendo a lei dos cossenos. Aí quando Entendi. você fizer uns 2, 3 exercícios desse tipo, aí, olha, isso aqui é uma fórmula, na verdade, que eu tô demonstrando para vocês. Ó. Só que ao invés de 5, eu posso fazer a demonstração geral. Se eu chamar Geral. o 5 de A, o 6 de B, o outro de C, ó, essa daqui vai ficar assim, tal, Fica a tal. fórmula sempre assim. Aí Entendi. fica a fórmula sem eles saberem, entendeu? Você tem que ter essa estratégia, porque eles não param para você fazer nada. Se você quiser explicar por que, que o x do vértice da parábola é menos b sobre 2a, cara, Pronto. tu vai falar para as paredes, não adianta. Quando tu começar a botar lá A, B, C, o Acabou. cara já vai baixar a cabeça e já é, tu perdeu o teu aluno. Tu tem que fazer Caraca. sempre uma coisa concreta, com números, para ele poder se sentir incluído naquela conversa. Essa que é a Caramba. verdade. E, e, Essa, e, e, essa é a geração. e eles melhoraram em quê, então? Eu tô tentando agora ver Não, qual é o argumento que eu tô curioso para não, saber. eles melhoram o seguinte, quando eu estou, por exemplo, conversando com eles, eu falo de profissões, com eles eu sempre penso, falo para eles pensarem o que, que vai acontecer com essa profissão daqui a 10, 20 anos. Talvez essa Uhum. profissão nem vai existir. Aí Mas, ele acende, não vai existir mais. E tem exatamente. profissões que vocês vão trabalhar daqui a alguns anos que ainda não foram inventadas. Vocês Exatamente. precisam. E aí chega na aula seguinte, o cara vem com 10 vídeos, o professor viu um vídeo baseado naquilo que o senhor falou, um vídeo no YouTube que o cara falou isso, isso e isso, eu vi uma palestra no TEDx, não sei o quê. Então, Aham. eles te dão um feedback muito. Eles te surpreendem às vezes, entendeu? Aham. Esse retorno. Agora, Uhum. em termos de estudo, que a gente está acostumado a sentar, É, né, o estudar, estudar, tradicional. estudar, o tradicional, isso está se perdendo cada vez mais. Caraca. E, Não está funcionando assim. O jeito que a gente faz, o cuspe-giz não está funcionando para essa e, geração. sim. Entendeu? Por Não. 2 motivos, por vários motivos. Eles, primeiro, eles têm informação. Eles Uhum. sabem que certos assuntos, eles não vai nem cair no Enem. Eles sabem que Aham. números complexos não caem no Enem, eles sabem Acabou. já. Aham. Então você vai ensinar números complexos? Pra quê? Para quem? Para quê, pô? Entendeu? Então eles têm essas informações e eles já sabem, tipo assim, se blindar. Eles querem a coisa que seja boa e agradável, o Prática. máximo possível prática. E o ensino de matemática, a gente sabe que ele é dolorido. A Sim. matemática, ela machuca. A Aham. matemática, ela faz você tirar 2,5. Você que era um aluno na escola que só tirava 10. Chega na primeira Aham. prova de cálculo, tira 1,5 e é a maior nota da turma. E Entendeu? você Aí, acha bom, né? Caraca, eu e tirei você se bem. acha bom. Aí você a vida inteira recebeu elogio dos professores. Aí você chega na faculdade, primeira prova, 2, cara. Que isso? É porque a matemática, ela intrinsecamente, ela é difícil. Ela é Ela abstrata. tem, ela exige do cara que quer aprender um esforço. Não adianta, você não vai aprender ouvindo música, né, se divertindo com matemática. Não é. Às vezes dá para se divertir, às vezes. Sim, sim. Mas na maior parte do tempo, não, cara. Vai ter que estudar. Vai ter que estar disposto a fazer aquilo que ninguém quer fazer. É um Eu acho que esforço esse mesmo, né? é É um um esforço esforço mesmo, mesmo. Tem que. é como se fosse uma maratona. E tem Aham. algumas pessoas que para percorrer essa maratona precisam treinar 2 horas, Uhum. 3 horas. Outras pessoas vão precisar de 12, outras pessoas vão Sim, precisar de 10. sim. Então cada pessoa vai se descobrindo ao longo da caminhada. Isso é super natural. Algumas pessoas têm facilidade, outras vão conseguir um resultado melhor, Aham. porém vai precisar de muito mais esforço. É o que eu sempre digo. O esforço ele vence qualquer talento, Qualquer desde que o talento. talento, desde que o talento não seja esforçado. O cara Exatamente. talentoso que é preguiçoso, ele vai ser ultrapassado pelo cara que não é Sempre. talentoso, mas é muito esforçado. Sempre. Todas Isso, as vezes. É isso aí é engraçado isso, né? Todas as vezes. Isso sempre acontece. Se você pudesse, né, voltar no tempo né, e dar um conselho, né, pro Clayton que estava
lá atrás, lá no curso MV1, que conselho você daria para o Cleiton lá do MV1? O que você falaria para você mesmo? Obviamente, né, além, né, de compre Bitcoin, quando o Bitcoin lançar, compra eu tenho Bitcoin. certeza, Quando lançar em assim que Bitcoin, lançar, compra 10 você mil compra dessa parada e tudo que guarda. você. Não importa, Não não importa. importa. Venda tudo que você tem e compre Bitcoin, só isso. Obviamente, Aí você vai além ficar. disso, Além disso, você olha, falaria o que para o Cleiton lá atrás em relação ao estudo, em relação à vida? O que você diria para você em relação ao estudo? O que você falaria para você mesmo? olha, eu diria para mim o seguinte, cara, você vai se esforçar muito nessa tua profissão que você escolheu, você vai ter sucesso dentro do meio, você vai Muito ser sucesso. um cara de sucesso, porém não se prenda a isso. Você não está preso a isso. Você pode fazer outra coisa. Qualquer Exato. momento da sua vida, você é livre para escolher. Você pode, inclusive, dizer: não, isso aqui eu não quero mais. Uhum. Tenha isso em mente e tenha essa coragem. Isso que falaria para mim, se eu E voltasse fora no de tempo. comprar Bitcoin, né? E Bitcoin também. Bitcoin seria o Bitcoin. primeiro exemplo, seria o primeiro conselho. E Bitcoin esse o primeiro e depois segundo. isso. Depois disso, você pode fazer qualquer coisa. Inclusive, depois que você obtiver os seus resultados Uhum. na área que você escolheu, você pode chegar numa hora da sua vida, numa fase, e dizer: isso eu não quero mais. Eu Uhum. posso fazer outra coisa a partir de agora. Também. Que Eu foda, teria hoje uma mente mais aberta. que foda. Que maneiro, que maneiro. E bom, para a gente ir, né, encerrando aqui, eu sempre peço para a pessoa que está sendo entrevistada me fazer, né, em primeiro lugar, né, me fazer uma pergunta, né, qualquer, o que ela quer né, saber de mim, e depois, né, dar um recadinho final. Mas, em primeiro lugar, pode fazer uma pergunta para mim, não que eu vá responder corretamente, mas Sim, né, que sim. pergunta você quer fazer para mim para eu te responder? Pergunta o Cleiton quer É, fazer para o Felipe. eu tenho duas perguntas para Por você. Na verdade, favor. vou fazer uma só não. Eu tenho direito a fazer as duas. Uma você não vai saber responder agora, que não depende só de você. Mas a Com outra certeza. é o seguinte: quando nós estávamos na faculdade, Uhum. você uma vez nos ajudou no curso de Álgebra 3. Não sei se você lembra, cara. Que o professor Álgebra passou um 3. trabalho Uhum. que era para a minha turma fazer todos os exercícios do livro. E você foi o Certo. cara que sentou com a gente e fez um por um daquele livro do Adilson Gonçalves. Nem Eu lembro queria mais disso. saber, tu não lembra? Eu queria saber o seguinte: como é que você conseguia aprender tanta coisa em curto período de tempo? Em tão pouco tempo, você conseguia aprender tanta coisa difícil que a gente demorava meses, você aprendia em poucas semanas. E como você conseguiu fazer a faculdade de matemática indo ao cinema praticamente todo final de semana? Tu lembra disso, né? Exatamente. Então, o que acontece, o que aconteceu, Cleiton, eu queria muito ter essa resposta. Na verdade eu queria muito ter essa resposta, porque se eu tivesse essa resposta do que exatamente eu fiz, do que exatamente como estava acontecendo isso, se eu tivesse perfeitamente essa resposta, eu hoje seria bilionário, que eu estava vendendo isso para todo mundo e estaria rico para o resto da vida. Não precisava mais trabalhar, estaria só vendendo como o Felipe Ório se tornou Felipe Ori naquele momento. Mas eu tenho algumas boas alucinações em relação a isso. Eu tenho umas boas ideias. Acho que a principal boa ideia disso é que eu dei a sorte, né, de que quando eu entrei lá na faculdade à noite, em 97, a FRJ estava muito mal. A faculdade estava horrível, estava muito mal, não tinha verba, não tinha nada. E eu pude ser monitor das turmas que eu fazia. Então, né, o que acontece? Em 94, eu tive a oportunidade de estudar matemática de forma séria. Assim. Toda a matemática do ensino fundamental, né, em 94, eu estava dominado. Eu não tinha nenhuma dificuldade de matemática do ensino fundamental, nenhuma.
Em qualquer uma delas, prova para colégio naval, prova para escola naval, não tinha dificuldade. Era sempre uma matemática gostosa para mim e fácil. No ensino médio, eu ignorei, né? Matemática, eu fiz matemática para o segundo, mas ignorei. Então, assim, tanto faz. Lá na faculdade, por incrível que pareça, os primeiros cálculos e tudo é matemática do ensino fundamental. O cálculo em si, que hoje eu dou aula já há 20 anos, ele é matemática do ensino fundamental em 90%, né, das questões. 90%, né, das questões é fatoração de polinômio, é produto notável. É só isso. 90% das questões é isso. Entendeu? E aí eu era muito bom nisso. Então, eu não tive esse mesmo nível, né, de dificuldade que todo mundo teve. Ou seja, pô, mas como é que faz um produto notável? Como faz não de Pascal? A mais B elevado à quinta, como é que faz isso? Isso eu sabia desde a oitava série, eu não tinha dificuldade nenhuma com nada disso, era muito fácil. Então, isso já me colocou muito na frente. E o que me colocou muito na frente depois foi que eu passei a dar aula para todo mundo sobre aquilo, porque ninguém entendia. E eu achava incrível que as pessoas não entendiam aquilo. Eu ficava impressionado. Como é que o cara não entendia? Eu não sabia, por exemplo, né, a fórmula, né, de volume de cone, por exemplo. Eu nunca tinha visto direito cone, corte de prisma. Eu não tinha visto nada disso. Essas formas eu não sabia. Nada disso eu sabia. Mas a matemática do ensino fundamental era muito bom. E aí, quando chegou na faculdade, isso foi bem natural para mim. Eu fazia aquelas contas todas muito fácil, muito rápido. E eu acho que o que me destacou foi exatamente isso. Então, o segredo foi que eu dei aula sobre o conteúdo que eu estava estudando na hora. Então, eu estudava e tinha uma arrogância de dar aula para os outros sobre aquilo que eu acabei de aprender. Então, eu fazia todo esse processo. Então, e acho que hoje você sabe, né, muito bem que quando a gente dá aula, a gente domina aquilo num nível que pouca gente tem. Faz uma diferença grande. Então, acho que um dos segredos foi esse. Legal, legal. Eu tenho E a outra segunda pergunta pergunta? que a segunda pergunta é a seguinte: quando é que você vai propagar o seu DNA na Terra? Quando é que nós teremos um filipinho aí? Eu não sei. Isso vai depender, né, da doutora Vai Monique. depender. Casei recentemente. Para quem não sabe, né? Nós estamos em 2021, tá, gente? Nós estamos aqui em abril de 2021, só para quem não sabe. E eu, né, casei, né, recentemente, tem 4 meses de casado, estou indo para o 5º mês agora. Então, muito provavelmente que daqui a algum tempo tem aí, né, o Filipinho na Terra. E eu passo até menos tempo para fazer vídeo aqui no canal. Que depois que você tem filho, o Cleiton sabe que a vida se Menos torna um noites pouquinho de distinta. sono. Bem menos noites de sono. Então eu ainda não sei. Deus que vai dizer aí quando é que chega. Deus que vai Isso aí, mandar. irmão. Beleza, isso aí. Muito obrigado pelo papo. Deixa um recado final aí para quem está do outro lado. Eu Pô, tenho muitos alunos, eu tenho muitos professores aqui no canal, eu tenho engenheiros, eu tenho gente que está estudando exatas agora, que vai entrar na faculdade de exatas. Enfim, deixa um recado aí, né, para essa galera que está enfrentando os cálculos, que quer voltar a estudar, que está com medo. O que que você... Deixa um recado final aí para a galera. a primeira coisa é, você, a pessoa que está nos ouvindo, ela é capaz de aprender qualquer coisa, desde que ela esteja disposta a pagar o preço, porque não vai ser fácil, Sim. tá? Você vai ter que abrir mão, às vezes, daquela festa com os amigos, né? Aquele dia que está chegando a prova, você vai ter que dormir menos. Mas se você fizer a sua parte e conseguir uma pessoa para te ajudar, porque ao longo da minha jornada eu não fui sozinho, né? Porque tem sempre alguém que te ajuda no caminho, né? Sim. Muitas pessoas me ajudaram também. Não dá para lembrar todas aqui, mas você foi um cara que me ajudou. E Um vai o exemplo, Ronaldo. Fernando, tanta gente, a gente estudou com tanta Tem gente. várias pessoas que nos ajudam ao longo da caminhada. Às vezes essa ajuda não é pegar na tua mão e fazer você resolver uma questão, não é isso. É uma ajuda, às vezes, até um papo que te tranquiliza, que te mostra que o mundo é assim mesmo, é difícil às vezes, né? E, assim, se você quer aprender matemática, cara, 99% é esforço.
1% é a inspiração que algumas pessoas têm, outras não. Mas se você tiver com aquele 99%, a parte do esforço bem firme, acabou, você vai conseguir. Não desanime, entendeu? Se você já fez cálculo 2, 3, 4 vezes, não desanime, porque é difícil, cada um tem seu tempo. Tem pessoas que conseguem na primeira, mas tem outras que não. Mas não quer dizer nada. Se você ficou reprovado em cálculo, poxa, então eu não levo jeito para matemática? Não é isso. Você só não chegou, você ainda não descobriu o jeito de estudar essa matéria. Você tem que descobrir primeiro como que você aprende a matemática. Depois você coloca em prática aquilo que você vai se descobrindo. Então, o segredo é o autoconhecimento. É você se conhecer. Às vezes você consegue aprender melhor estudando sozinho em casa. Sim. Às vezes você aprende melhor assistindo um professor fazendo. Às vezes você fica meditando em casa, pensando em algum problema, você dorme pensando, aí você acorda às vezes com a solução. Várias vezes já aconteceu isso comigo. Acontece com todo mundo. Então, não existe uma fórmula pronta, né? Não tem assim como eu saber dizer o que o cara tem que fazer para aprender. Agora, uma coisa que é fundamental é a vontade. Se você tiver vontade de aprender, eu acho que é um ingrediente fundamental para o aprendizado, de qualquer coisa, qualquer coisa. Tá bom? Cleiton, muito obrigado, gente. Um abraço aí para todo mundo. Fique com Deus. Um grande abraço para todo Valeu, mundo. irmão.